Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 43. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Seção 6. Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Então, tratamos aqui no artigo 43 dos chamados arquivos de consumo, ou seja, são esses bancos de dados, cadastros de consumidores que têm aí as informações relativas àquela pessoa que está comprando ou está adquirindo um determinado serviço, né? ou adquirindo um bem. Então, esses bancos de dados, cadastros de consumidores, contêm as informações que identificam aquele consumidor, como, por exemplo, o nome completo, número do documento, endereço, tudo isso está relacionado a esses arquivos de consumo, né? São informações relativas àquele consumidor. Então, o gênero pode ser colocado assim, né? São os arquivos de consumo e as espécies são os bancos de dados e cadastro de consumidores. É importante fazer a diferenciação entre bancos de dados e cadastro de consumidores. Os bancos de dados eles são coletados de forma aleatória, eles são arquivados, né? De forma diferente do fornecedor, ou seja, o fornecedor não é a mesma pessoa daquele que arquiva, daquele que registra essas informações. Por exemplo, o caso aí do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e o Serasa, né, que são entidades próprias que registram as relações de consumo e especialmente aqueles que estão inadimplentes, né, aqueles que não estão pagando devidamente as suas contas. É uma própria agência para isso, então é basicamente alguém que é diferente do fornecedor, é um arquivista, enquanto que o fornecedor é aquele que vendeu o produto, aquele que prestou o serviço, né? Enquanto que no cadastro de consumidores ele não é aleatório, ou seja, ele é relacionado em uma atividade comercial, né? Por exemplo, quando alguém preenche um cadastro determinado para realizar uma determinada compra em um estabelecimento, esse é o cadastro de consumidor, né? Ou seja, o arquivista e o fornecedor são a mesma pessoa. Então, por exemplo, quando você preenche um cadastro, você quer comprar uma mobília para sua casa. Então, você vai registrar o seu cadastro e aquelas informações vão pertencer ao fornecedor, porque ele mesmo é o arquivista. Então, esse é o cadastro consumidor, enquanto que o banco de dados é uma coleta feita por outros que não é o próprio fornecedor. Essas duas diferenciações são importantes, né? Além disso, os bancos de dados eles têm uma certa organização que dura com o tempo, é uma organização permanente dessas informações, né? Ou seja, o fim em si mesmo do banco de dados é ter essas informações, né? O SPC Serasa trabalha apenas com os bancos de dados, registram as ocorrências daquilo que está determinado e, portanto, é um banco de dados. Por isso o nome banco, armazena aqueles arquivos, né? Enquanto que no cadastro de consumidores, a permanência daquelas informações ela não é propriamente visando aí a permanência ininterrupta, né? É uma permanência das informações acessória. Então o registro ele não tem um fim em si mesmo.
porque ele está vinculado àquela relação entre consumidor e fornecedor. Então são duas características diferentes. O banco de dados tem um fim em si mesmo, apenas de permanecer com aquelas informações ao longo do tempo, enquanto que o cadastro de consumidor tem relação apenas com aquela relação de consumo, né? Além disso, o banco de dados ele tem uma transmissibilidade externa, ou seja, ele pode beneficiar terceiros. Aquelas informações podem ser veiculadas e entregues a terceiros para efeitos aí de qualquer relação. Por exemplo, constando que seu nome está no SPC e Serasa, outras pessoas poderão avaliar se você é um bom credor, é um bom devedor, etc., né? Enquanto que no cadastro de consumidores, a transmissibilidade ela é interna, ou seja, ela circula apenas no âmbito daquela relação entre o fornecedor e não vincula em relação a terceiros, né? Então, essa é a diferença. No banco de dados também não há necessidade de autorização ou conhecimento do consumidor, enquanto que no cadastro de consumidor geralmente há um conhecimento e ainda concordância do consumidor. Então, há essa diferenciação aí. Os bancos de dados e cadastro de consumidores, então, eles são denominados genericamente como arquivos de consumo e eles podem ser tanto públicos quanto privados, né? Quando eles são privados, vêm de instituições com essa característica, como por exemplo o SPC e o Serasa. Quando vem do poder público, são aquelas entidades oficiais, como por exemplo o Procon, o Bacen, dentre outros, né? É importante dizer que uma inscrição indevida nesse banco de dados, no cadastro de consumidores, veiculando aí que a pessoa tem uma certa irregularidade ou que a pessoa não está pagando, gera dano moral. A inscrição indevida gera dano moral. Então, por exemplo, se seu nome consta nos registros do SPC e Serasa como alguma pessoa que é devedora e inadimplente, ou seja, uma pessoa que deve que não está pagando, né, ou seja, como as pessoas comumente falam, né, nome sujo, né? Então, se isso for indevido, se você realmente pagou tudo, há a possibilidade de dano moral, né? E se o consumidor ele já teve o nome negativado anteriormente, né, ou seja, seu nome já estava sujo, depois alguém suja indevidamente, aquele consumidor não terá agora direito à indenização, apenas o cancelamento dessa inscrição indevida, porque isso caracteriza na súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então é necessário compreender esse artigo 43 dentro dessa ótica aí das inscrições e dos cadastros realizados aí, do consumidor em relação ao fornecedor. E é necessário compreender que há 4 direitos dos consumidores previstos nesse artigo. Temos o direito ao acesso, o direito à informação, o direito à retificação e o direito à exclusão. E ainda as informações prestadas à acessibilidade. Então, temos que verificar isso. O primeiro é o artigo 43, caput, né? O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86. O artigo 86 ele foi vetado, é o artigo que colocava, né, à disposição o habeas data para buscar informações do consumidor, mas foi vetado. Então, o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Então, havendo registro sobre a sua pessoa, você tem esse direito ao acesso, né? Os consumidores eles sempre terão esse direito a acesso a essas informações que constam nesses bancos de dados e nesses cadastros, né? Dando aí uma certa transparência àquela relação e tudo mais, né? Temos ainda também o próprio parágrafo 1º agora do artigo, né? Que diz o seguinte: os cadastros de dados dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, todo cadastro ele terá que constar de uma forma que seja clara, de uma forma que seja acessível àquele consumidor, que ele possa entender aquelas informações, e isso tudo dá o direito de permanência em dados negativos até 5 anos. Então, se seu nome estiver negativado, ou seja, demonstrar que você é inadimplente, ele só vai durar 5 anos dentro ali daquele caso, né? Ele não irá, portanto, constar aí mais após 5 anos decorridos do seu nome inscrito no SPC e no Serasa. Então é importante dizer isso, né? Existe o prazo para que
haja, portanto, esse registro de seu nome negativado. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Ou seja, aqui temos o direito à informação. O consumidor, sempre que for constar em um determinado escrito, um determinado registro, ele deverá ser comunicado, né, especialmente quando ele não for solicitado. Então, se você tem aí um cadastro e você não participou daquela realização, você tem que ser comunicado de que aquele documento foi escrito, que seu nome está sendo registrado ali. Existe então a possibilidade, né, de gerar dano moral caso seu nome seja registrado e você não teve o conhecimento e não solicitou, né? Ou seja, já há julgados em relação a isso, né? O próprio STJ já decidiu, né, que a inobservância do artigo 43, parágrafo 2º do CDC, né, por parte da entidade responsável pela manutenção de cadastro de inadimplentes enseja danos morais aos consumidores que tenham o nome escrito em tal circunstância. Então, é requisito, é necessário que seja comunicado o consumidor quando ele não for solicitado aquele cadastro, especialmente se tratando aí de negativação de nome ou abertura de um novo cadastro, né? Tem até a súmula 359 da STJ que diz o seguinte: cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, normalmente a pessoa recebe pelo correio alguma carta notificando, dizendo que seu nome está inscrito no SPC, no Serasa, e, portanto, para ele tomar as devidas providências quanto àquele registro, né? Temos aí o parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações corretas. Então temos aqui o chamado direito de retificação, né? Ou seja, esse acesso a essa fonte, né, de onde vieram essas informações é importante, porque tendo qualquer irregularidade, o consumidor tem o direito aí de solicitar que essa irregularidade seja corrigida. É o direito à retificação, né? E isso deverá ser feito de forma imediata pelo arquivista, né, no prazo de 5 dias úteis, e depois ele deve comunicar àquelas pessoas que estejam relacionadas a essas informações incorretas, né? É importante dizer, né, que a ação cabível para se exigir essa retificação é o habeas data, né, que está previsto no artigo 5º, inciso 72, né, que diz, né, conceder-se-á habeas data, a linha B, né, para a retificação de dados, quando se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo, né? Então temos aí também o chamado direito relacionado ao parágrafo 4º, né? Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, o serviço de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de direito público. Ou seja, o SPC e o Serasa têm relação aí para efeitos legais, considerado como uma entidade de caráter público. No parágrafo 5º, temos também aí outro direito, né, que é chamado direito de exclusão, assim como o parágrafo 1º. Então diz o seguinte: parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Ou seja, o prazo máximo que conterá as informações negativas sobre os consumidores é 5 anos quando se consumar a prescrição do débito. Então deverá ser considerado o que ocorrer primeiro, né? Ou a prescrição do débito ou o que passarem os 5 anos. Ou seja, se o prazo de prescrição se esgotar antes do prazo de 5 anos, prevalecerá então como limite temporal para o registro o fim do prazo prescricional. Ou seja, se você tem até 3 anos de cobrança daquela dívida, ela se mantém até 3 anos, tendo aí o prazo máximo de 5 anos, né? O STJ mesmo já decidiu que o prazo prescricional de 5 anos, desse parágrafo 1º, ele não diz respeito somente à ação de execução, mas a qualquer outra forma de cobrança, né? Já que existem outros meios de exercer o direito de cobrança, como por exemplo a ação monitória, ação de locupletamento, ação de cobrança pelo rito ordinário. Então, uma vez passados 5 anos, não há possibilidade judicial de cobrança em relação à negativação do nome, né, na inscrição do SPC, do Serasa, etc. Temos a súmula 323, que diz o seguinte:
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Então aqui temos, né, que essa prescrição relativa à cobrança de débito do consumidor não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito, né, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso aos créditos junto aos fornecedores. E temos aqui também o parágrafo 6º, que diz o seguinte: todas as informações que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Então, tendo acesso àquelas informações, aqueles cadastros, bancos de dados, o consumidor que for deficiente, ele pode exigir aí, que haja um formato acessível para que ele possa entender aquelas informações, né, que estão disponibilizadas em relação a ele. Ou seja, se a pessoa é cega, ela tem o direito a ter uma forma que seja possível de seu entendimento. Se ela for surda, por exemplo, ela terá que ter uma forma de entender também aquele sistema, etc, né? Então o artigo 43 ele trata especificamente aí dessa questão, né, de bancos de dados. Existem várias relações tendo em vista o artigo 43, né? Por exemplo, que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ela inviabiliza a concretização de negócio jurídico pela vítima, né? Ou quando há inocorrência de lucros cessantes, dentre outros casos, né, que são bem específicos. Mas basta dizer que, conforme o artigo 43, o consumidor ele tem direito de acesso às informações que estão registradas sobre ele, tanto em bancos de dados quanto no cadastro de consumidores, que há o prazo de 5 anos para a permanência do nome que estiver negativado, né, e após decorrido esse tempo, né, não haverá mais registro em relação a isso, e também que essas entidades que registram esse sistema de proteção ao crédito, né, elas têm um certo caráter público, né, e dado a sua relação também pública, também os deficientes têm o direito em formato acessível a essas informações dos bancos de dados e cadastro de consumidores, né, e tudo isso relacionado a esses bancos de dados, ao cadastro de consumidores disposto aqui no artigo 43. Então esse é o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.